De repente até hoje você não sabia por que esses magos estavam aqui. Por que a Bíblia fala de magos? A Bíblia é contra feitiçaria, isso, aquilo outro. Meus irmãos, tem coisas que são propósitos de quem? De Deus. Meus amados irmãos, abra sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 2 de Daniel, versículo 1. A Bíblia diz assim: no segundo ano do seu reinado, ou do reinado de Nabucodonosor, Nabucodonosor teve um sonho que o deixaram perturbado e sem poder dormir. Então o rei mandou chamar, preste atenção, os magos. Quem que o rei mandou chamar? Os magos, os encantadores e... tem gente que vai falar cruz credo. Olha quem o rei mandou chamar: os magos, que seriam, vamos colocar os astrônomos da época, aqueles que estudavam os astros. Chamou os encantadores e também chamou quem? Eita, pastor, vira essa boca para lá, nem me fala de feiticeiro e feitiçaria. E os caldeus, para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Ele lhes disse: tive um sonho, fiquei perturbado, querendo saber que sonho foi esse. Os caldeus disseram ao rei, em aramaico, que o rei vive eternamente. Conte o sonho e estes seus servos, e daremos a interpretação. Mas o rei respondeu aos caldeus: uma coisa é certa, se não me contarem o sonho e a sua interpretação, vocês serão despedaçados, e a casa de vocês serão reduzidos a ruínas. Mas se me contarem o sonho e a sua interpretação, vocês receberão de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, contem-me o sonho e a sua interpretação. Os caldeus responderam pela segunda vez que o rei conte o sonho e esses seus servos, e nós lhes daremos a interpretação. O rei respondeu: bem percebo que vocês estão querendo ganhar tempo, porque sabem que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença. Imagine só o pedido do rei. O rei queria que os magos soubessem o que ele havia e ainda dar o quê? Meu Deus do céu, eu chegar na minha esposa e falar assim: o que eu sonhei ontem? Não, você tem que, se você é de Deus, você vai ter que falar e vai ter que me dar ainda a interpretação do sonho. Aí continua dizendo: vocês combinaram dizer palavras mentirosas e perversas na minha presença, esperando que a situação mude. Portanto, contem-me o sonho e saberei que vocês podem me dar a interpretação. Os caldeus responderam na presença do rei: não há nenhum mortal sobre a face da terra que possa fazer o que o rei exige. Nunca houve um rei, por maior e mais poderoso que fosse, que tenha exigido semelhante coisa de um mago, encantador ou caldeu. Isso que o rei exige é difícil, e não há ninguém que possa revelar diante do rei, a não ser os deuses, e estes não moram entre os mortais. Ao ouvir isso, o rei ficou tão irado e furioso que mandou
matar todos os sábios, da onde, meus irmãos? Da Babilônia. E saiu o decreto segundo o qual os sábios deviam ser mortos. Foram buscar também Daniel e os seus companheiros, para que fossem mortos. Então Daniel, com cautela e prudência, foi falar com Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Daniel perguntou a Arioque, encarregado do rei: por que este decreto do rei é tão urgente? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Daniel foi falar com o rei para pedir que lhe desse tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa, explicou a situação a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, Sadraque, Mesaque e Abednego, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não fossem mortos com o resto dos sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus dos céus, dizendo: bendito seja o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder, e é ele que muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te agradeço e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me revelaste o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Meus irmãos, eu vou continuar porque o texto é longo, e depois nós vamos meditar juntos. Aí no versículo 24 diz assim, ó: por isso Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha encarregado de exterminar os sábios da Babilônia. Daniel entrou e lhe disse: não mate os sábios da Babilônia, leve-me à presença do rei, e revelarei ao rei meus irmãos. Daniel não era mago, não era feiticeiro, não era encantador, mas era servo do Senhor. E nesse momento aqui ele pega e intercede pela vida de todos aqueles magos da Babilônia. Aqui Daniel não vê religião, Daniel não vê aparência, Daniel não vê posição social, Daniel apenas intercede pela vida daqueles homens. Isso é profundo, meus irmãos. Isso é muito profundo, porque há um tempo atrás Deus ministrou ao meu coração, o Espírito Santo ministrou ao meu coração, que nós estamos usufruindo da graça, do amor, mas nós não agimos de tal semelhança. Nós ainda somos juízes, e julgamos, e falamos. A minha tristeza, meus amados irmãos, é que alguns homens e mulheres ainda não entenderam o que realmente é ser igreja, o que é realmente servir a Deus, o que é realmente exalar o perfume de Cristo. Exalar o perfume de Cristo não é que você vai concordar que as pessoas elas vivam, ou elas venham viver uma vida de pecados, porque não cabe a nós, meus irmãos, também o julgamento. O que nós precisamos exalar é o amor de Cristo,
O julgar vem com quem? Com o Senhor. Então, você não pode ser uma pessoa que, ao olhar para a religião do próximo, ao olhar para a posição do próximo, você venha já estabelecer uma sentença. A gente não pode fazer isso. E eu vou falar, meus irmãos, dentro da igreja tem muitos irmãos preconceituosos, irmãos fariseus, religiosos, que não entende o amor de Deus. Ah, mas Deus é juiz. Sim, nós também, mas não, meus irmãos, não compete a nós julgarmos, e que nós venhamos acolher pessoas, que nós venhamos orar por pessoas, que realmente elas não estão merecendo a graça, o amor de Jesus, mas é a vontade de Deus que nós venhamos fazer isso. Quem está entendendo, faz assim. Então Daniel pega, usa de misericórdia. Meus irmãos, eu vou falar para vocês, esse homem é incrível, profeta Daniel. Esse irmão, esse homem chamado Daniel é incrível. Tanto que se você for procurar a palavra na Bíblia, de capa a capa, tem dois homens que Deus chama de muito amado, é Daniel e João. A Daniel o Senhor já revela, esse texto aqui é longo, depois você pode ler em casa, mas aqui fala da estátua de Nabucodonosor, que na verdade são significados de alguns reinados, e no final revela Cristo, Jesus, aquele que teria o seu trono estabelecido pela eternidade. O Senhor revela a vinda de Jesus para Daniel. O Senhor revela o fim dos tempos para Daniel. É como se o livro de Daniel também fosse uma espécie de apocalipse do Antigo Testamento. E aí o que acontece? Vamos continuar o texto para você entender. Achei um dos filhos dos exilados de Judá, que revelará ao rei a interpretação. O rei perguntou a Daniel, cujo nome era Beltesazar. Esse nome foi dado pelos babilônios a Daniel. Também os nomes Sadraque, Mesaque e Abednego foi dado aos babilônios, que colocaram esse nome neles, porque na verdade o nome deles era Ananias, Misael e Azarias. Você é capaz de me contar o que vi no sonho e qual é a sua interpretação? Daniel respondeu na presença do rei: o mistério que o rei exige, nem sábios, nem magos e nem encantadores o podem revelar, mas há um Deus no céu, que revela os mistérios, faz saber ao rei Nabucodonosor o que vai acontecer nos últimos, fala de últimos, não era para aquele momento. O sonho e as visões que o Senhor teve, os sonhos e a visão que o Senhor teve, quando estava em sua cama, são estes. Aí aqui no versículo 29, vai começar a falar dessa estátua. Por ser muito longo, eu não vou me prolongar aqui, vou resumir, e depois, se você quiser, você em casa, você pode mergulhar nesse texto aqui. Amém? Vamos ao versículo 44, por favor. No versículo 44 diz assim, mas nos dias desses reis, o Deus
do céu levantará um reino que jamais será e que não passará a outro povo. De quem que vocês acham que ele está falando? Do reinado do nosso Senhor Jesus Cristo. Este reino despedaçará e consumirá todos esses outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Assim como o rei viu que do monte foi cortado uma pedra sem auxílio de mãos humanas, e ela despedaçou o ferro e o bronze, o barro e a prata e o ouro, o grande Deus revelou ao rei o que vai acontecer no futuro. Certo é o sonho e fiel é a sua interpretação. Esta pedra, meus amados irmãos, é Cristo. Essa pedra é Cristo. Como eu falei que hoje vai ser um pouco didático, vamos sair um pouco daí. Vai em Lucas, coloca Efésios 2,18. Se você quiser, acompanhe aqui no telão. Eu também vou acompanhar aqui, para mim não folhear aqui a Bíblia. Efésios 2,18, que a gente vai ler alguns textos, por favor. Coloca aí, Lucas. Isso. Diz assim, ó: porque por meio dele ambos temos acesso em um só. Continua, Lucas, por favor. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas a condições dos santos, membros da família de Deus. Continua. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Tá. Agora, por favor, coloca Mateus 21:37. Vamos lá, hoje o Lucas vai trabalhar bastante. Coloque aí para mim, Mateus 21:37. Isso. Achou? Diz assim: por último, o dono da vinha enviou-lhes o seu próprio filho, pensando: meu filho eles respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e ficar com a herança dele para nós. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o dono da vinha, que fará aqueles lavradores? Eles responderão: fará perecer horrivelmente aqueles malvados e arrendará a sua vinha a outros lavradores, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus perguntou: vocês nunca leram nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Continua. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês, entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo que cair sobre esta, o quê? Pedra, ficará em pedaços. Ah, meus irmãos, quem o Senhor já te despedaçou? Faz assim, ó. Já está jogado aos pés dele, faz assim, ó. Aleluia. E aquele que aquele que cair ficará reduzido a pó. Continua. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo esta parábola, entenderam que Jesus falava a respeito deles. Continua. Embora quisesse prendê-lo, tinham medo das multidões, porque estas o consideravam como profeta. Agora, para a gente finalizar, Isaías 28:14, por favor. Eu preciso compartilhar com a igreja essas referências, para que você possa entender aonde o Espírito Santo quer nos levar.
Isaías 28:14, por favor. Portanto, escutem a palavra do Senhor, homens zombadores, vocês que governam este povo que está em Jerusalém. Porque vocês dizem, fizemos aliança com a morte, acordo com a sepultura. Quando passar a catástrofe arrasadora, não nos atingirá, porque o nosso refúgio é a mentira e o nosso esconderijo é a falsidade. Continua, Lucas. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que ponho em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada, aquele que crê não? Vocês acham que está falando de quem? De Jesus. Então aqui nas profecias de Daniel, a pedra que destrói a estátua de Nabucodonosor, essa pedra é Cristo, que vem sobre todos os demais reinos, sobre todos os reinos. E aí o que acontece? No versículo 46, a gente parou, né? Daniel 2:46. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e prostrou com o rosto em terra diante de quem? De Daniel. E ordenou que oferecessem a Daniel uma oferta de cereais e incenso. E o rei disse a Daniel: certamente, o Deus que vocês adoram é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis. Ele é quem revela os mistérios, pois você foi capaz de revelar este mistério. Então o rei engrandeceu Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs como governador de toda a província da Babilônia. E também fez, preste atenção, fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. Meus irmãos, Daniel foi colocado para cuidar dos sábios, dos magos, dos encantadores e dos feiticeiros e dos caldeus. Você está entendendo o que Deus fez? E através da vida de Daniel, os magos eles foram salvos. Isso, meus irmãos, é algo profundo. Porque eu posso afirmar para vocês que 90% da igreja tem preconceito com essas religiões. 90% das pessoas. Se alguém estiver sentado na sua mesa e falar para você que de repente ele é um feiticeiro, você dá um jeito de levantar da mesa dele. Não digo todos, mas a grande maioria. O que acontece? Nós estamos usufruindo do amor de Jesus, porque nenhum de nós merecemos. Nenhum de nós. Todos os dias nós falhamos, pecamos, erramos. Se não for na mente, é no falar, nas intenções. Qual é, meus irmãos, o encargo da igreja? Quando Jesus ele veio, ele não foi tentar convencer os fariseus, porque fariseu e religioso você confronta, mas os doentes a quem Jesus se refere, esses precisam do cuidado do Senhor. Os doentes de espíritos, não é apenas doente enfermo, uma enfermidade causada no corpo, sei lá, uma enfermidade que está no corpo. Mas nos últimos dias, e principalmente essa semana, o Senhor, eu estava
nós estávamos na conferência em Campinas, e eu sentado ali ouvindo a palavra, o Senhor falou assim, e não tinha nada a ver com a palavra que estava sendo ministrada. O Senhor falou assim para mim, eu preciso que você fale de Daniel, e o que o Daniel fez lá na Babilônia. Porque entenda, meus irmãos, Daniel, ele era um homem tão íntegro, reto, mas ele se colocava no meio daqueles que estavam errando e pecando contra o Senhor. Uma vez a pastora Márcia falou aqui na igreja a respeito da graça da garça. Você já parou para entender isso? Que alguns irmãos precisam agir dessa forma. Qual é a graça da garça? A garça é um animal que ela coloca o pé, às vezes num pântano, num lamaçal, mas ela não suja o quê? As vestes. Ela não se contamina. Eu vou fazer uma pergunta para a igreja: será que o propósito do Senhor para nós é a gente estar aqui, se reunindo todo domingo, buscando a salvação, porque a salvação, na verdade, ela foi entregue a partir do momento que nós aceitamos a Cristo? Ah, mas eu preciso da manutenção, minha salvação. Meus irmãos, se você estiver dentro do propósito do Senhor, você não se preocupa com isso. E a gente aqui, seguro, ouvindo a palavra, e as pessoas lá fora se arrebentando. Sabe, a minha preocupação, meus irmãos, sempre foi que nós viéssemos ser uma igreja para tocar pessoas, e não para viver em função de si mesmo. Fazemos, ou não fazemos, mas promovemos algumas coisas para si mesmo. Tudo gira em torno da gente. Tudo gira em torno da gente. Aí Jesus vem, confunde todo mundo. Jesus vai ajudar as prostitutas. Jesus vai ajudar aqueles que são desprezíveis, aqueles que estão sendo desprezados pelos fariseus e sacerdotes da época. Só que a igreja, ela aprendeu a julgar, aprendeu a ser seletiva, e aprendeu a desprezar. Quem está entendendo faz assim. É ou não é verdade? A grande maioria de nós aqui, a gente nasceu espiritualmente em lugares assim. Lugares com um sistema religioso bem forte, que até hoje a gente luta para ser desconstruído. Até hoje. Então, foi colocado um grupo debaixo do cuidado de Daniel. E esse grupo, meus irmãos, não era judeus, não era irmãos que ele vieram com ele para o exílio, mas eram caldeus, eram magos, pessoas que não tinham conhecimento do Senhor. Mas eu acredito que quando eles viram o que Deus fez
através de Daniel. O que Deus fez através da vida de Daniel, o quanto isso trouxe livramento para eles. A Bíblia não dá detalhes, mas vamos imaginar que eles depois se achegaram a Daniel para saber mais e entender aquela profecia. Quem está entendendo, faz assim. O que acontece, meus irmãos, isso é muito forte, o que eu vou falar para vocês aqui. Não devemos nos preocupar, na verdade, devemos nos preocupar em primeiro transmitir o amor de Deus. Qual que é a nossa preocupação? É transmitir o quê? O amor de Deus. Quem convence o pecador do pecado somos nós. É o papel do Espírito Santo. Não queira ficar tentando colocar a goela abaixo as pessoas, goela abaixo das pessoas, o nosso achismo. Eu penso que é isso, eu penso que é aquilo. Não, meus irmãos, exale o amor de Jesus, exale o perfume de Jesus. Os magos da Babilônia não eram judeus e nem praticavam o judaísmo. Eles eram estudiosos dos astros. Agora, meus irmãos, o que mais vai te chamar a atenção é o que Deus fez. Lembra há alguns domingos atrás que nós falamos dos filhos de Recabe, que se guardaram do vinho, que não moravam em casas, mas sim em tendas, porque Jonadab havia orientado eles, e várias gerações depois eles ainda o praticavam. A sua mente vai fazer um boom agora, você vai entender. A gente leu Daniel 2:1, não é isso? Não é isso? Começamos 2:1. Então abra sua Bíblia em Mateus capítulo 2, versículo 1. Por favor. A Bíblia diz assim, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram uns, da onde? A Jerusalém, e perguntaram: onde está o recém dos judeus? Aqui, depois de 580 anos, provavelmente 6 gerações, eles tinham a revelação do nascimento do nosso Senhor Jesus. Porque a revelação que Daniel trouxe a Nabucodonosor era justamente sobre a pedra. E essa pedra é quem? Esses magos aqui do Oriente, que a Bíblia diz, eles eram da Caldeia, da região da Babilônia. Muitos teólogos afirmam isso. E outra, não era 3 não, tá? As pessoas acham que eram 3. Não. Foram 3 presentes. Mas acredita-se que era uma grande comitiva. Meus irmãos, você acha que para ir ver a pedra angular, o rei dos judeus, o Senhor não ia promover uma grande festa? Uma grande caravana vindo daqueles lados? Só que muitas coisas são distorcidas, né? Muitas coisas as pessoas vão
falando e replicando. Não tem, diz o ditado que se você replica 1000 vezes uma mentira, ela se torna o quê? Verdade. Até os nomes, já deram até nome para os magos, que seria Melquior, Baltazar e Gaspar. Não está na Bíblia, meus irmãos, isso. E aí, onde está o recém? O rei de quem? Por que eles sabiam disso? Por causa de quem? Daniel. Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado, e com ele toda Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. Eles responderam: em Belém, porque assim está escrito por meio do profeta: e você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é menor entre os principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhe sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. Enviou-os a Belém e disse-lhes: vão e busquem informações precisas a respeito do menino, e quando tiverem encontrado, avise-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram, e eis que a estrela que viram, aonde? Lá na Babilônia, iam adiante, até que chegando parou sobre onde o menino estava. E vendo a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo, e entrando na casa, viram o menino com a Maria, sua mãe, prostrando-se, o quê? E abriram seus tesouros, entregaram-lhes suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Agora pasmem, tendo sido avisados por quem? Por quem, igreja? Por Deus. Deus os guiou. Deus os guiou. E Deus foi lá e avisou eles. Olha o que um homem provocou na Babilônia. Quase 6 gerações depois, foram eles que foram lá se prostrar diante da pedra angular que o profeta Daniel havia falado. Será que Daniel cuidou bem daqueles homens? Será que Daniel transmitiu vida para aqueles homens? Então é isso, meus irmãos. De repente até hoje você não sabia por que esses magos estavam aqui. Por que a Bíblia fala de magos, rapaz? Mas a Bíblia é contra feitiçaria, isso, aquilo outro. Meus irmãos, tem coisas que são propósitos de quem? De Deus. O interessante é que aqui não foi o povo judeu que foi lá se curvar. Eles também tinham conhecimento, mas Deus havia revelado para eles. Quando Herodes pergunta, ele chama os principais sacerdotes e escribas. Eles apenas tinham a informação do profeta. Enquanto eles estavam lá com o Herodes,
Deus estava lá com os magos. Vamos por aqui, ó. Segue essa estrela aqui que eu estou levando vocês para vocês conhecerem o meu filho. Aquele que o seu reinado será estabelecido para sempre. Meus irmãos, essa mensagem nos faz a gente refletir muitas coisas. De você entender que você não precisa ser juiz de nada. Que nós não precisamos ser juiz de nada. Que aquele que hoje a gente às vezes está querendo descer a borracha, como diz, Deus também quer salvar ele. Luiz Hermínio fala que as pessoas que a gente não gosta, Deus também quer salvar. É ou não é verdade? Quer ou não quer? Quer. Então só vou fazer um pedido para você. Exale o amor de Jesus e não seja juiz de nada. Porque a partir do momento que você apontar o seu dedo, meus irmãos, aí vai ter um juiz que está lá em cima, que vai te pegar e vai te tratar. Então a cada dia eu agradeço a Deus pelas revelações, pelos direcionamentos, porque tem feito, meus irmãos, eu me tornar um homem melhor. Tem feito me tomar cuidado com as minhas palavras. E que isso possa, meus irmãos, trazer para você um princípio, que Jesus quer que nós venhamos espalhar isso, o amor de Deus, porque Deus, Ele não é amor, Ele é o amor. Amém, meus irmãos? Quem compreendeu, faz assim. Fecha sua Bíblia e se coloca de pé no seu lugar. Vamos orar.